eu adoro o Leandro Carnal, acho ele mara, ele é um cara que vai lá e fala tudo que a gente gosta. Ai, ele é socialista. Bom mesmo é o Olavo de Carvalho. Mas afinal, por que não gostamos de intelectuais? Aí tu vai botar uns intelectual aqui. Porque não gostamos. É, amor, é porque não gostamos. Daí tu bota os intelectual aqui, daí tu bota uma fogueira aqui, e quando eu fizer esse movimento eles vão cair na fogueira, tá? E a gente vai providenciar uma vinheta de uma vez. Como assim não? Porque não gostamos de intelectuais? Quem é que não gosta? E aí, gurizada, beleza? Nessa onda de dicotomia que atinge a internet, ou tu gosta disso, ou tu gosta daquilo, uma matéria me chamou muito a atenção. Quem são os gurus que faturam milhões e fazem as cabeças dos jovens? As cabeças não, a cabeça do jovem. Da Isto É, onde ela fala ali do Mário Sérgio Cortella, do Clóvis de Barros Filho, do Leandro Carnal, esses intelectuais que acabaram virando pops. Ali também poderia ter posto o Luiz Felipe Pondé, que ele também é um desses intelectuais super pops e tal. Eu não vou me atrelar muito na matéria, ela tá linkada ali nas referências depois se tu quiser ler, porém eu lerei os comentários da página do Facebook pra vocês terem uma ideia do que a gente tá querendo falar. Tem um cara 100% mais inteligente que esses caras juntos, e que ao invés de faturar milhões está preocupado em trazer a verdade. 2 pontos. Olavo de Carvalho. Todos comunistas! É por isso que o Brasil anda tão burro, principalmente os universitários e estudantes. Só não entendi essa separação, né? Universitários e O estudantes. aniversário não estuda, né? Todo Não. mundo sabe disso. Foi com profunda tristeza que assistiu Roda Viva. Quem é o verdadeiro Cortella? É um formador gramsciano de fala mansa. Daí vai continuar, uma mulher escreve um baita de um texto lá e tal, falando que o cara tá doutrinando os jovens e tudo mais. E também tem um comentário de um youtuber muito famoso, falando sobre pedofilia, que um deles acha pedofilia legal, faz alusão a um dos caras e tal. Mas é só pra vocês entenderem esse mar de comentários odiosos a essas 3 pessoas. E segue de comentário falando que o Olavo de Carvalho, que é o que deveria estar ali, etc. But, que é mas em inglês, né? Acho que fica claro na matéria a ideia deles estarem ali por serem professores universitários pops e tal. Daí nesse critério, talvez o Olavo de Carvalho não se encaixasse. Não tem nada a ver com o fato do cara ser astrólogo, tá? A gente não pode confundir uma coisa com a outra. Mas dá pra notar que a gente tá numa onda onde a gente adora intelectuais, né? Daí nunca questioná-los, achar que eles estão sempre certos. No exemplo aí, os comentários em prol do Olavo de Carvalho. Ou que a gente odeia intelectuais. Também pode ser, né? Alçar o Olavo de Carvalho como se ele fosse melhor que os outros, né? Então os outros são ruins. Então a gente tá nessa dicotomia de amar ou odiar os intelectuais. Que concordam com a gente, diga-se de passagem, né? Isso que é importante. Primeiro a gente precisa entender o que é intelectual. De trabalho com intelecto, né? Então, mas de um jeito bem simples, tá? Um intelectual é que domina algum saber teórico, onde isso é valorizado em algum tempo histórico. Não ia adiantar o cara ser filósofo na Idade da Pedra. Tem algum momento histórico onde isso é mais valorizado que em outros momentos. De modo geral, os intelectuais estão mais ligados à área das ciências humanas, porque eles são os caras com esse saber teórico, vão traçando, pensando possíveis movimentos que a sociedade pode ir, ou que ela retrocedeu, ou que ela avançou, ou coisas que ela pode melhorar. É o cara que pensa a bagaça toda, tá? É o cara que pensa. Ah, o cara que... Nossa, que eu ganhei dinheiro pra pensar... Esse brother é um intelectual. No caso anterior, todos os citados são intelectuais. Só que daí tem uma coisa. Olavo não pensa igual aos outros. Logo, intelectual usa, né? Não só, diga-se de passagem, mas usa de ideologia. E por ideologia vamos entender ali um conjunto de ideias, mais ou menos, de critérios que vai fazer o teu pensar. Todos eles acabam usando de ideologia. Então Pondé é tão intelectual quanto Karnal, que é tão intelectual quanto Olavo de Carvalho. Ai, o Pondé é capitalista, neoliberal, direitista, Ai, o Karnal é um socialista enrustido, petralha. Só que a galera esquece que ambos têm uma coisa chamada honestidade intelectual. Saber de onde tira os conceitos, dar espaço pro contraditório, fazer essa reflexão crítica, tá? E daí tu cai naquela seara. Ai, eu não gosto de ideologia, tem muita ideologia envolvida. Vou falar uma coisa genial de novo, amor. Ultimamente eu tô falando umas coisas muito geniais, né? Não existe pensamento ou ciência que é neutro. Tu sempre dentro das ciências humanas vai partir de algum lugar, desse conceito central, ou até um axioma, uma premissa, e vai tentar fazer a tua análise. O que vai dar garantia pra tua análise é o método científico. O que tu fez pra chegar até a tua conclusão, ou a tua análise. Porque né, nas ciências naturais, ali, física, química, até biologia, já tá dado as coisas. Existe a lei, existem dados que são irrefutáveis, tem conclusões já preliminares, então ela
tá sempre avançando, ela sempre dá um passo pra frente. Claro que às vezes retarda, mas pra galera entender. Isso até daria um bom vídeo, né? De onde vem o pensamento científico nas ciências humanas. Tá, mas o que as ciências humanas estudam, então? Bom, ciências humanas estudam fenômenos. É algo que foge da normalidade. Normalidade aqui entendido como algo que mais se repete. Ou é algo que foge da normalidade, mas ele acaba organizando as nossas vidas. Por isso que a galera estuda tanto capitalismo. Porque ele é um sistema de autopoieses. Ele vai, entra em crise, se retroalimenta, continua, entra em crise, se retroalimenta. Então isso é um fenômeno, um sistema econômico é um fenômeno, então ele merece ser estudado. Então de um lado ali, eu tenho análises com mais intensidades ideológicas, porém não menos importantes, né? Anarquismo, socialismo, capitalismo, liberalismo, anarcocapitalismo, elas são importantes porque elas fazem uma leitura da sociedade e em muitos casos trazem preposições pra gente melhor existir no planeta Terra, né? Então isso é uma importância absurda, assim. Essas que têm mais intensidade ideológica, elas são importantes nesse sentido. Trazem melhores formas a gente se organizar os nossos recursos. E de outro lado, eu tenho umas análises nas ciências humanas que elas têm um método mais definido. Então eu vou ter alguns consensos na academia. Na produção científica eu vou ter alguns consensos. Coisas que dentro da academia não foram refutadas. Quer um exemplo? Ditadura. Ai, a ditadura no Brasil existiu? Sim, existiu. Mas nem matou tanto assim, eram todos comunistas. Ai, merecia morrer mesmo. Cara, a ditadura é a tomada de poder onde não é quebrado o status quo da sociedade, então aquela estrutura da sociedade continua igual, tu toma o poder e mantém só o executivo controlando tudo. Ou um grupo de pessoas que acabam controlando tudo, nunca é uma pessoa só. Não se respeitava o que vinha acontecendo antes, que era a democracia, e tu usou de censura, tu usa de repressão, tu usa de tortura, tu usa de morte. Isso acontecia no Brasil? Sim. Sim! Ai, mas se não fosse isso, seríamos dominados por socialistas. Ai, os socialistas também queriam plantar uma ditadura comunista. Ai, mas meu avô falava que naquela época era boa. Talvez porque teu avô fosse boa. Se meu pai veio na ditadura, meu pai, tipo, viveu, ok, né? Tocou sua vida e tal, fez as coisas dele, ok. Pra ele não teve muita diferença. O que não tira o caráter de ditadura. Continua sendo ditadura igual. O que leva pra outro conceito, revolução. Que ela vai se diferenciar da ditadura porque ela é uma quebra do status quo, né? Então eu tinha uma coisa, eu simplesmente agora tomo o poder ou destituo as pessoas do poder, faço essa revolução, eu vou ter outra forma de organização. Também, nas revoluções se usa de censura, de morte, né? Não é uma coisa, uou, que legal. Ai, mas o Che Guevara era um revolucionário. Era um revolucionário dentro dessa perspectiva. Pra tu entender como é que se dá esse tom de revolução. Bom, ele era um revolucionário. Ai, ele matou, né? Sim, matou, vai lá, ouviu o discurso dele na ONU, por exemplo, falando que vai fuzilar a galera e vai continuar fuzilando. Então pra vocês entenderem, a revolução ela é diferente de ditadura, são conceitos diferentes. O que vem depois disso... Ah, mas na ditadura não se matou tanto assim, porque tem os estudos que mostram que não sei o quê. Ah, mas a revolução ela não foi tão boa, porque depois da revolução ela fez não sei o que, não sei o que. Ok, isso é o que a gente chama, né, de análise que tu faz depois que tu tem um fato concreto. Os conceitos já estão prontos. O que tu faz em cima disso são análises. Então pra ficar mais claro, o que aconteceu em Cuba foi revolução. Nem vou entrar no aspecto se foi positivo, se foi negativo. Foi revolução. E o que aconteceu no Brasil foi ditadura. O resto, filhote, é abordagens ideológicas em cima disso. Claro que dentro de cada conceito ele vai se desdobrar em várias outras coisas. Tem gente que ama o Fidel, tem gente que ama o Geisel, né? Tem gente que acha que dentro desse contexto histórico cada um foi importante de sua forma. Né? Tu vai ter a questão da Revolução Francesa que matou um monte de gente, sangue pra todo lado, mas ela trouxe vários ideais que a gente acha legal hoje, né? Qual é o nome? Liberté, égalité, fraternité. Então são muitas variáveis que tu vai ter ao estudar esses dois conceitos, mas são dois conceitos que a gente fala que eles são fechados, são consensos dentro da academia. Ai, eu não concordo com isso! Entra na academia, produz conhecimento. Ou produz conhecimento fora da academia e seja revisado por pares, seja lido por outras pessoas que acabem concordando com o teu método e dando validade científica pra ele. Inclusive sofrer as críticas caso o teu método esteja errado, né? Porque ainda não inventaram a ciência do achismo, axiologia. Por isso os intelectuais citados no começo do vídeo, eles incomodam tanto. Porque a gente tá vivendo quase que um movimento mundial de anti-intelectualismo. Ou em última análise de anti-ciência, né? Tem gente que nega a evolução, por exemplo. Só que, olha só que curioso, a própria negação dessa ciência... Ai, o canal não presta por causa disso. Isso, ai, o Olavo não presta por causa disso? São movimentos que são baseados em duas coisas. Em ideologia, porque tu quer escutar o cara que fala justamente aquilo que tu quer ouvir, mas principalmente por preconceito. Ai, por que preconceito? Porque quando eu sou preconceituoso, eu nego tudo que o outro, que é diferente de mim, tem pra me dizer. Ele é coxinha, não vou escutar ele. Ele é petralha, não vou escutar ele. Ele é marxista e escreve os livros do Mac, então eu não vou escutar ele. E isso vai acabar com um dos principais métodos nas ciências humanas, que é a dialética. E antes que os meus 3 haters, acho que deve estar em 4 haters falem,
Dialética não é algo que vem do Marx, tá? Só pra deixar claro. Então o que é dialética? Bom, de uma forma muito simples, tá, gurizada? É mais ou menos assim. Eu tenho a tese, vamos chamar de A. Eu tenho a antítese, vamos chamar de B. A gente discute, embate, transcende essas duas coisas. Eu vou ter uma síntese, que é o C. É tipo assim, ó. Tu quer comer arroz, eu quero comer feijão. A gente acaba pedindo um temaki, né? Isso é dialética. Mas nessa dialética, eu vou sair ganhando, porque tem arroz no temaki. Não se for um temaki de arroz e feijão. Fica a dica aí pros temaqueiros. Nossa. Daí começa de novo. O C vira a tese, o D vira a antítese. Supera-se isso, a gente vai ter a síntese que seria o F. Então, né? O temaki vira a tese. Daí, mas não quero, eu quero cachorro quente. Daí a gente acaba comendo bolacha. Por quê? Porque a gente decidiu que era melhor. Isso é fundamental para refletir sobre a realidade e não cair naquilo que o Primata Falante falou no último vídeo dele. Primata Falante falou. O vídeo vai estar linkado aqui, que é Gurus, Especialistas de Facebook e Sofistas Modernos, tá? Tá na hora da galera parar de confundir dialética com dicotomia, porque o que a gente vê na internet é só dicotomia. E só dicotomia, nenhuma discussão avança. E aí, tu acha que é por aí mesmo? Acha que faltou alguma coisa? Por que a gente ama ou odeia intelectual? Qual é a função de um intelectual na sociedade? Será que é necessário tu defender com unhas e dentes aquele intelectual que tu gosta? É isso aí, se inscreve no canal e ajuda esse professor que humildemente está pedindo isso para vocês. Curta a página do Facebook, Minhasher no Twitter. Me dá um abraço quando tu me vê. Era isso, beijo no cérebro de todo mundo e tchau!